paz do Senhor, Juventude de Cristo! Fique ligado, está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E a lição de hoje, de número 11, traz por título Jesus, o Senhor da Igreja. E eu já quero dar boas-vindas ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo, diretamente de Brasília. Pastor César, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta para o senhor é a seguinte: como Jesus é visto no livro de Atos dos Apóstolos? A paz do Senhor, Tianin, a paz do Senhor, nação Madureira. Mais uma vez aqui estamos para estudar sobre este homem maravilhoso que habita no nosso coração, que é o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, em Atos dos Apóstolos nós vemos o Jesus ressuscitado. Em Atos dos Apóstolos nós vemos o Jesus que estava cooperando com os seus discípulos. O Jesus que estava ratificando que a mensagem que os seus discípulos estavam pregando era fidedigna, era maravilhosa, era poderosa. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu fui com demonstração de poder. Os discípulos, em todos os seus discursos, em Atos dos Apóstolos, vai mostrar cabalmente a ressurreição do Senhor. Aliás, a pregação deles se concentravam exclusivamente na vida, ministério e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus em Atos dos Apóstolos é o personagem central. Através do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, os apóstolos conseguiram romper com a perseguição, passar por cima dos obstáculos e levar o evangelho às partes mais remotas da terra. Sabe por quê? Porque Jesus estava com eles. Nos momentos mais difíceis, assim como Pedro quando estava na prisão, Paulo e Silas quando na prisão também, Jesus estava com eles e mandava o socorro dos céus. Fora isso, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele direcionava os lugares em que os apóstolos deveriam ir. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vemos que os discípulos foram impedidos de levar o evangelho à Ásia. Por quê? Porque Deus tinha a cidade de Filipos para alcançar primeiro. Na realidade, quando nós estudamos mais detalhadamente, nós perceberemos que a cidade de Filipos foi a igreja, na realidade, foi uma igreja que investiu financeiramente no ministério paulino na divulgação do evangelho. Deus sabe o que faz, queridos. Que Jesus venha ser também o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja, o centro da nossa pregação, o centro da nossa vida. Ele ressuscitou não é para ficar à margem da nossa vida, não. Ele ressuscitou para morar conosco, para andar conosco, para fazer parte da nossa história. Então, chame Jesus para andar bem pertinho de você, porque em Deus faremos proezas. Interessante, pastor. Jesus, como Senhor da Igreja, quais são as promessas que ele faz à própria igreja que é dele? Queridos, sabemos que o Senhor Jesus é o dono da igreja, foi ele que estabeleceu. E as maiores promessas ele deixou para a igreja. A primeira delas não podia deixar de passar, que é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Embora muitas vezes nós achamos que isso aqui é uma defesa, né? Porém também é um ataque. Ou seja, que a igreja pode atacar, as portas são grandes, as portas são de ferro, mas a igreja continuando atacando, ela não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esta é uma promessa maravilhosa. A segunda, queridos, que estabelece é que sobre quem essa pedra cair será reduzido a poeira, e quem cair sobre esta pedra se despedaçará. Queridos, a igreja do Senhor Jesus está debaixo de uma promessa maravilhosa. Quando nós olhamos para a história, até mesmo bíblica, nós veremos que grandes
percebemos que grandes perseguições vieram para sucumbir, para acabar com a igreja. Mas o que aconteceu? Todos esses homens, a respeito de Nero, Diocleciano, passaram e a igreja venceu séculos, transpôs milênios e hoje nós estamos aí pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque debaixo da igreja, em cima da igreja, atrás da igreja, tem uma promessa maravilhosa. A promessa: não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, Ele pôde dizer assim: me dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele nos dá a certeza: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, nós temos muitas promessas como igreja do Senhor Jesus, mas a maior delas é de um dia sermos arrebatados para morar com o nosso Senhor no céu. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 14 de São João, vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, estamos aqui de passagem. Está chegando o momento, está chegando a hora do soar da trombeta e esta igreja ser tirada com violência dessa terra. Nós seremos arrebatados. Num abrir e fechar de olho, nós estaremos para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Portanto, vivamos essa promessa, que nós venhamos lutar todos os dias. Não esqueça jamais que a maior promessa que você tem é de um dia morar no céu. Tudo é muito bom, mas morar no céu é melhor ainda. Jesus, certa feita, seus discípulos estavam tão eufóricos, porque os demônios se submetiam a ele, porque as enfermidades saíam. E Jesus vai olhar para eles e falar assim: vocês estão impressionados com isso? A alegria de vocês está nos dons espirituais, nas manifestações? Olha, eu quero dizer para vocês que a alegria de vocês tem que estar no fato de saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa tem que ser nossa alegria. Não deixe te roubar a maior esperança que você tem, que é morar no céu. Deus te abençoe. E lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, jovem, o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, um subsídio que certamente vai agregar os estudos da Palavra de Deus aí na sua casa. E nós estamos aqui com a representante da Juventude de Cristo, estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lá, e o que o subsídio do PIL traz para a gente essa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor César. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema a Igreja e sua relevante missão. Gente, como Igreja de Cristo e tendo Cristo como cabeça, temos em nossos ombros uma grande responsabilidade: pregarmos o Evangelho de Cristo. Precisamos sair da nossa zona de conforto e fazermos o ID do Senhor, anunciando as suas boas novas. Igreja significa eclésia, chamado para fora. Nós não devemos ficar apenas em quatro paredes. Precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. E como Igreja de Cristo, precisamos anunciar as suas boas novas. E Cristo está te chamando para que você seja o seu discípulo e carregue essa tão importante e relevante missão: pregar as boas novas do Mestre. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. Eu tenho certeza que muito vai abençoar a sua vida, pois são temas com muitas bênçãos que vai agregar nos seus ensinos. Eu tenho certeza que vai acrescentar e edificar a sua fé, assim como os seus estudos. Acesse já o site da Editora Betel. E Pastor César, a juventude quer saber: de que maneira Cristo é Senhor da Igreja?
A paz do Senhor, diaconisa Laiane, o Senhor Jesus é o dono da sua igreja. O própria verdade prática vai dizer: Jesus estabeleceu a igreja como seu Senhor, outorgou-lhe autoridade e poder para que seja a sua representante na terra. De que maneira o Senhor Jesus é o Senhor da igreja? Querido, quando nós falamos que Ele é o Senhor da igreja, estamos dizendo que Ele é o fundador da igreja. Sem Ele, ela não seria a igreja. Sem a presença de Jesus, sem a história de Jesus, aí seria mero lugar de reunião. Mas quando falamos que Ele é o Senhor, Ele dirige a igreja. A Bíblia vai dizer que foi Ele que deu apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É entender, queridos, que a nossa liderança não é regida pelo acaso. A nossa liderança foi um presente, foi um dom de Deus para a igreja. É Ele que dirige, é Ele que fala, é Ele que ordena, é Ele que separa, é Ele que vocaciona. Assim como encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, onde estava a igreja de Antioquia reunida, e tinha profeta, tinha pastor, tinha mestre. E de repente o Espírito Santo, que tinha liberdade para falar naquele ambiente, diz claramente: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Queridos, como é gostoso entender e saber que a nossa igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é dirigido por um Deus que conhece todas as coisas. Quando nós olhamos as 7 cartas endereçadas ao Apocalipse, e João vai dizer sobre cada uma delas, uma das expressões que a gente mais vê lá é: eu conheço as suas obras. Jesus não conhece porque as pessoas falam, Jesus nos conhece porque Ele está presente no seio da sua igreja. Queridos, Ele é o Senhor da igreja. Por que você acha que passou todo esse tempo? Quantos apóstolos morreram? Quantas igrejas foram destruídas? No campo missionário até hoje, em alguns países, com resistência à pregação do Evangelho. Porém, o Evangelho segue vivo, segue atuante. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é o dono, é o Senhor da sua igreja, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor dos pastores, é o Senhor dos missionários. Nós só precisamos entender, queridos, que a nossa igreja está nas mãos do seu fundador, e o seu fundador é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ela continua sendo a coluna e firmeza da verdade. Num mundo tão degradado, num mundo de tanta corrupção, a igreja continua firme. Sabe por quê? Porque ela tem um Senhor. Qual o nome dele? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para nos dar a vitória todos os dias. Deus abençoe. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre, com a temática Quem é Jesus?, escrito por nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Adquira já o seu exemplar em nossa loja virtual, editorabetel.com.br, ou em um desses telefones que estão aparecendo em sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Conectados na Lição. A paz do Senhor!